A instituição está sempre acima de nós. É. E nós temos cá para servir uma instituição. Portanto, e não para nos servir a nós próprios. E essa cultura é passada diariamente. Na relação informal, Certo. na relação formal, nas reuniões de trabalho, nos momentos em que estamos, enfim, a partilhar uma simples refeição, nos momentos em que nos encontramos e falamos um bocado sobre as nossas famílias, sobre o que for, sobre o jogo de ontem, o jogo da amanhã, não interessa. Eu acho que essa informalidade da relação é muito importante para as organizações atuais. Bem-vindos a mais um episódio do Iman, o podcast da LIV que dá voz a líderes inspiradores que, com a sua visão e práticas, têm contribuído para um mundo mais sustentável, mais competitivo e mais inovador. Hoje recebemos Tomás Moraes, um grande amigo, o treinador que levou os Lobos ao Campeonato do Mundo de Rugby de 2017 e que hoje é diretor de futebol de formação do Sporting Clube Portugal. Tomás, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Iman. É um prazer estar aqui contigo, não só porque somos amigos pessoais, mas porque eu sempre tive uma grande admiração por ti. E sobretudo pela parte em que tu começaste a ser muito conhecido em Portugal, foi quando levaste de facto a nossa seleção de rugby ao topo do Campeonato Mundial, não é? E de resto não só o levaste em 2007 ao topo do Campeonato Mundial, como na realidade foste considerado o melhor treinador do mundo. Explica-me um bocadinho o que é que aconteceu nessa altura. Bom, antes de mais, Salvador, o prazer é mútuo, portanto tenho por ti uma enorme amizade enfim, e tenho que o dizer aqui, não podia deixar de começar dessa forma, Obrigado, reconhecer realmente não só a nossa amizade, como também reconhecer o enorme trabalho que tens feito. Isso é muito importante, isso é liderança, isso é liderança. Muito obrigado. Em relação aos Lobos, em relação àquilo que foi um período que já leva muitos anos, portanto é preciso voltar um pouco atrás. Eu acho que viveu muito daquilo que, e se quisermos começar por aí, aquilo que um líder tem que ter quando inicia um projeto e quando acredita num projeto, e nomeadamente acredita nas pessoas que estão com ele, que é a paixão. Portanto, foi tudo envolvido em paixão. Se eu disser que foi planeado, que foi estudado, que foi projetado, estou a mentir. Se quiser tornar isso uma coisa, é mentira. É mentira. Portanto, aquilo viveu da paixão pelo rugby. Paixão coletiva, portanto. Paixão fundo, coletiva. Da mas paixão, tinha que haver exatamente. Ali uma dinâmica Exatamente. para que essa paixão E essa dinâmica surge da forma como nós olhamos e nos envolvemos com as coisas, em que fazemos e em que estamos. E para mim, eu nunca neguei, se algo que eu dei muita importância na vida é a forma como me envolvo com as pessoas e com as coisas. Portanto, o meu compromisso é total. Se me convidam para uma determinada missão, vai ser total. Portanto, seja no rugby ou noutra coisa qualquer, é assim que eu sempre estive. Eu acho que isso acabou por ser o grande compromisso que houve entre mim, entre a Federação de Rugby na altura e os jogadores. Porque foi uma apostas que nós fazemos na vida, não era um treinador conceituado internacionalmente, o meu antecessor era, e ao mesmo tempo apostaram em alguém que vinha a fazer um bom trabalho interno, estava no grupo desportivo de Direito na altura, éramos campeões ibéricos, campeões nacionais, conhecia muito bem o rugby, tinha tido na minha forma de liderar e de estar em relação ao treino e ao jogo, inovei bastante, portanto criei uma cultura diferente no rugby e acho que essa cultura passou para a seleção, a cultura do trabalho, a cultura do treino, a cultura do detalhe e a cultura holística, de que um jogador de rugby não está só dentro do campo, um jogador de rugby está dentro do campo 80 minutos, certo. Portanto todo o resto da sua vida vai influenciar os 80 minutos que ele está dentro do campo, e essa foi a minha preocupação. E essa foi a tua inovação em relação à forma como se treinava antes? Foi como comiam, como dormiam, como descansavam, como recuperavam, e aumentar também o tempo de treino. E articular com as suas atividades sociais, familiares e profissionais. E em simultâneo eram amadores. Amadores, mas com este pensamento profissional. Sim. E com esta atitude profissional. E foi isso que eu acho que foi na altura um input grande para aquilo que se fazia, e depois porque olhei a áreas do jogo que anteriormente não se olhavam tanto em Portugal, nomeadamente a área defensiva. Portanto, eu consegui colocar os Lobos a defender muitíssimo bem, a ser uma das equipas mais respeitadas defensivamente, criámos e inovámos na técnica, portanto baixámos claramente o nosso nível de placagem,
Conseguimos derrubar adversários que eram muito mais poderosos fisicamente do que nós, através de acreditarmos nessa técnica e da equipa toda trabalhar à volta dessa técnica muito alinhada. Também isso foi inovador na altura? Foi muito inovador na altura, deixou as suas marcas, porque a nossa defesa era muito agressiva, retirava muito espaço ao adversário, recuperávamos muitas bolas e depois éramos muito perigosos no contra-ataque, porque apanhávamos muito espaço vazio e utilizávamos as características do jogador português, que é rápido, joga bem à mão, é inteligente. Os nossos jogadores têm essa vantagem em Portugal, são todos eles rapazes muito inteligentes, e isso ajuda muito no desporto coletivo, porque a capacidade cognitiva hoje em dia é marcante. É marcante. Mas uma coisa que eu sempre notei foi que tu sempre jogaste pelo coletivo, tu sempre apostaste no coletivo e não tanto na personalidade do individual, e muitas vezes no desporto esta personalidade do indivíduo e esta cultura do indivíduo estraga um pouco o coletivo. Salvador, eu acho que nós tínhamos ali na verdade, nós tínhamos ali um lema interno em que todos acreditávamos muito, que era acreditar no processo que estávamos a implementar e a trabalhar em silêncio, portanto trabalhar escondidos. E o facto de muitas vezes treinarmos a horas que a comunicação social nunca iria aparecer ou que nunca nos ia ligar, o facto de não termos ganho nada, portanto não íamos chamar a atenção de ninguém. Acho que eram os underdogs. Exatamente, éramos underdogs, e eu acho que isso marcou um bocadinho a personalidade da equipa, o caráter da equipa e os valores da equipa. 3 aspectos que para mim são inegociáveis e são fundamentais, porque eles vão-te dar uma atitude que nos vai marcar e que nos vai depois tornar aquilo que nós queremos ser. E isso foi vivido naquela altura, a seleção tinha tudo isso, e quando nós temos isso é como nas nossas casas, criamos um ótimo espírito de família, damos autonomia. Eu sempre gostei muito de dar autonomia, sempre quis que cada um deles fosse líder de si próprio, definisse o seu destino, criasse os seus desafios, criasse as suas metas, as suas ambições. Porquê? Porque eu sempre fui assim, com esta veia de professor. Eu gosto de ensinar, gosto de transmitir e gosto de passar tudo o que sei. Portanto, não sou pessoa a dizer assim, não, eu sei isto, não vou mostrar a ninguém, eu sou melhor que os outros nisto. Mas não se jogava nunca para ninguém, jogava-se sempre para o coletivo. E na mesma tu tens aqui um conjunto de valores, que tu próprio falaste sobre eles: respeito, compromisso e persistência, que não são negociáveis. Isto é, todos eles têm que não só jogar para o coletivo, como têm que ter respeito uns pelos outros, ter persistência e compromisso com aquilo que estão a fazer. Com certeza. Reparemos, falando do rugby, há posições que, enfim, por aparecerem nos momentos, tal como no futebol ou noutros desportos, há sempre aqueles que marcam mais e que têm tendência a aparecer mais na imagem. Mas eu acho, na altura, que realmente a força coletiva era tão grande, e aquilo que as pessoas viam quando iam ver um jogo, ou na televisão, ou na comunicação que nós fazíamos, também ela toda muito genuína, sem ser trabalhada, portanto toda ela era genuína, ia muito à volta daquilo que era a força do rugby enquanto um jogo de valores, enquanto um jogo de equipa, enquanto um jogo em que nós precisamos do outro para passar a bola, para receber a bola, e se eu não estiver muito alinhado com o outro, no rugby não faço nada. Tudo isso era muito genuíno na tua perspectiva, não havia ali um planeamento de gerir expectativas? Não. Havia muito planeamento de treino, de cargas de treino, volume de treino, intensidade de treino. Havia muito uma expectativa de como é que íamos jogar, analisávamos os adversários ao detalhe, ao pormenor, e eu acho que isso era até em treino, coisa que não se fazia no rugby na altura. Não observávamos só os jogos, tentávamos recolher fontes que nos pudessem dizer como é que eles estavam no treino, como é que eles eram no treino. E eu acho que nós nos preparávamos muito bem em função do adversário, e tínhamos uma coisa muito boa, que hoje em dia é moda no desporto, que era como é que nós, na verdade, anulávamos o adversário, como é que nós retirávamos as forças ao adversário, e a equipa acreditava muito nisso. Eu falava com um jogador e dizia-lhe: olha, tu vais estar 80 minutos em campo e não vais deixar jogar, eu não quero saber se tu jogas, tu não deixas jogar, aquele jogador não pode jogar, se tu fizeres isso nós vamos estar muito perto de ganhar. E os jogadores acreditavam na sua missão individual e depois punham-na ao serviço do coletivo. É muito interessante ver esta liderança competitiva, isto é, tu de facto em competição estás ali a competir, tu nas empresas não estás a competir tão diretamente, não estás a ir tão à placagem do adversário, não é? Tu tens que competir por ti. Sim, nas empresas, e passando para as empresas, eu acho que hoje em dia nós temos visto vários underdogs,
a destruírem grandes empresas cada vez mais. E muitas vezes não damos, quando estamos preocupados com os nossos rivais diretos, estamos preocupados com aqueles que podem ser melhores que nós ou que são já um bocadinho melhores que nós, e é esses que queremos passar e esquecemos dos outros que vêm de baixo e que vêm ocupando espaço. E nós fomos um bocado assim no rugby, mas ao mesmo tempo eu penso que há aqui um grande ensinamento. Eu, por exemplo, transporto hoje em dia na coordenação que faço aqui na academia, que é, eu gosto muito que os departamentos tentem fazer melhor que o outro. Isto é uma competição saudável. Okay, não é, pronto, certo. Eles quando fazem uma apresentação, quando apresentam um tema, quando lhes é pedido uma tarefa, eles gostam de fazer de excelência, porque sabem que o Sporting obriga à excelência. O nível de exigência aqui é muito alto. É muito alto. Nós não podemos aqui cometer muitos erros, porque se cometemos erros, tiramos credibilidade ao Sporting, tiramos estabilidade ao Sporting. Mas mesmo assim há espaço para as pessoas errar e corrigir. Há sempre espaço para errar. O erro faz parte de qualquer processo, portanto, nomeadamente no desporto. Tu próprio disseste, quando as pessoas caem têm que se levantar rápido. Rápido, exatamente. As pessoas têm que saber errar e sair do erro e não se agarrarem ao erro. De qualquer forma, aquilo que eu gosto muito de estimular é o elevar da fasquia. Ou seja, eu tenho a fasquia alta, não posso me acomodar. Eu odeio a acomodação. É das coisas que me preocupa diariamente, é sentir que alguém se está a acomodar àquilo que faz. Certo. E que se deixa entrar numa rotina e a rotina toma conta de nós. E torna-se monótona para além do mais, não é? Isso é uma coisa da minha liderança que me preocupa. Eu gosto de estimular o desafio, gosto de estimular as pessoas a fazer melhor, a serem melhores, a serem ambiciosas e não ficarem contentes com pouco. Isso para mim é muito importante na forma como... Há aqui uma coisa que é muito interessante. Haveria na liderança há uns anos atrás uma perspectiva de comando e disciplina, isto é, o chefe diz, aí as pessoas fazem, não é? Portanto, com disciplina e há um comando superior. A liderança há 15, 20, 30 anos era assim e hoje em dia mudou um pouco para empatia, mudou um pouco para passares também a liderança para o outro lado, para seres um chefe não só simpático, mas também ao mesmo tempo. Como é que se compatibilizam estas mudanças? A grande tendência latina e aquilo que eu vou vendo... enfim, no meu habitat normal de trabalho e porque tenho contacto com muitas empresas, tenho essa vantagem de entrar dentro da estrutura de muitas empresas e perceber as suas lideranças e como é que elas funcionam e as suas dinâmicas. Aquilo que eu sinto é que nós temos um espírito muito latino. Nós gostamos da figura de líder. Okay. Às vezes não gostamos do trabalho que dá a ser líder, mas gostamos da figura de líder. Eu sou o líder porque associamos muito ainda erradamente o líder ao diretor, o líder ao chefe, o líder ao que for. Pronto, e o líder é muito mais do que isso. Portanto, eu posso ser diretor e não liderar coisíssima nenhuma. Certo. Essa é a verdade. E nós uma coisa é o título, outra coisa é a liderança formal e informal. Não é? Temos maturidade suficiente para olhar e dizer, pá, sim senhor, determinado faz muito bem até a sua função, cumpre muito bem o seu papel, mas líder tem muito pouco ou nada. Não faz crescer os outros, não desenvolve os outros, às vezes porque é muito analítico. Pronto, tudo isso tem as suas perspectivas. Eu vejo um bocado ao contrário. Portanto, eu gosto de uma liderança que partilha. Eu gosto da liderança partilhada. Eu gosto de sentir que dou a um coordenador ou uma coordenadora minha autonomia total para levar para a frente o seu projeto. Mas sabendo ele o que está a fazer, sabendo ele quais são os limites. Exatamente. Da sua o que eu gosto muito de fazer aí é ser treinador. Portanto, eu apareço para questionar, apareço para fazer uma reflexão, para os pôr a pensar, para lhes criar dúvidas, e às vezes pode não haver, e uma dúvida é sempre bom, para os pôr em causa, que é muito importante, tanto, e também para pedir as periodizações do trabalho deles e o cumprimento dos objetivos do trabalho deles. E depois, no dia-a-dia, gosto que eles sejam autónomos e que sejam as caras das suas equipas. Okay? Isso para mim é muito importante. Portanto, a autonomia na liderança é fundamental. Eu gosto mesmo de fazer líderes melhores do que eu. Sentir que tenho uma equipa que lidera melhor do que eu lidero. Porque se isso acontecer, de certeza que estamos no bom caminho. Mas concordas que as características de liderança mudaram? Hoje em dia para ti é mais importante o quê? É mais importante a autenticidade, é mais importante a empatia, é mais importante... Há uma coisa que para mim nunca mudou e que é onde eu olho para as pessoas e onde eu na verdade avalio as pessoas e gosto de estar com elas. São os seus valores. Os seus valores, o caráter da pessoa e a forma como a pessoa veste a camisola. E se sente essa própria camisola. Para mim são coisas que nunca vão mudar. Não é só a competência técnica. Também não é só a competência. Eu posso ter a melhor pessoa tecnicamente e ela não estar integrada num ambiente que nós precisamos, um ambiente de aprendizagem, com uma cultura de evolução permanente, e a pessoa, se não está integrada na relação, se não tem boas relações com os outros, porque os nossos trabalhos hoje em dia são muito interdisciplinares. Nós não trabalhamos sozinhos nas unidades. Portanto, e é o alinhamento entre as unidades que vai fazer a diferença
na formação de pessoas, na formação, neste caso, do meu trabalho atual, na formação de jogadores, na formação de treinadores. Portanto, nós precisamos nas nossas lideranças, alinhar constantemente as pessoas em função daquilo que é o nosso propósito. E eu acho que isso é fundamental, eu preocupo muito com isso, muito mais do que se a pessoa é melhor tecnicamente ou é a pessoa que mais provou nesta área ou tem o melhor currículo. Não, eu gosto de pessoas dispostas a trabalhar em função de um propósito, em função daquilo que a administração nos pede. A administração dá-nos aqui um propósito muito claro, todos nós sabemos para o que é que aqui estamos a fazer, e se pessoas que não estão nessa linha, não estão alinhadas com esse propósito, muito sinceramente são pessoas que não me interessam. Que não interessam. Portanto, esse propósito também tem que ser partilhado, ou seja, não é um propósito que só que vem da administração, mas as pessoas que tu escolhes para estar nas tuas equipas e que tu achas que, e mesmo nas empresas, não é? As pessoas têm que se alinhar com o propósito, têm que perceber que gostam daquilo que estão a fazer e que aquilo lhes faz sentido, é isso? É isso, Salvador. Eu acho que nós muitas vezes não percebemos que a equipa está sempre acima de nós, a instituição está sempre acima de nós. E nós temos cá para servir uma instituição, portanto, e não para nos servir a nós próprios. E essa cultura é passada diariamente, na relação informal, na relação formal, nas reuniões de trabalho, nos momentos em que estamos, enfim, a partilhar uma simples refeição, nos momentos em que nos encontramos e falamos um bocado sobre as nossas famílias, sobre o que for, sobre o jogo de ontem, o jogo da amanhã, não interessa. Eu acho que essa informalidade da relação é muito importante para as organizações atual. E sentir-me só que aquilo que eu faço é sempre o melhor para aquilo que a instituição quer. E isso acho que é servir o propósito. Isso é servir o propósito, mas o que se vê hoje, e o que se vê hoje na luta que existe pelo talento e pelas pessoas e pela forma como estas novas gerações se comportam, que não estão muito alinhadas com o coletivo, estão muito alinhadas com o individual e com elas próprias, não é? Como é que nós cultivamos isso? Como é que nós fazemos com que os miúdos, até aos 30, 35 anos, que começam a trabalhar nas empresas, olham menos para eles e olham mais para a organização? É muito difícil fazer isso, mas tu tens essa característica de formar líderes e formar pessoas para olhar para a organização. Sim. Como é que isso se transporta para dentro da empresa? Eu penso que esse sentido egocêntrico que a nossa educação atual, em todos os lados, nos está a entrar, enfim, nas nossas casas, nas nossas empresas, nos nossos clubes, em que é que seja. Não, é que nós formamos tirania. Exatamente. Portanto, em casa. Não é? Nós temos uma visão muito egocêntrica. Portanto, estamos sempre muito preocupados com o que é nosso, muito preocupados connosco próprios, e nomeadamente também naquilo que é a liderança educacional. Portanto, que é uma liderança muito pouco falada, muito pouco discutida e que para mim é tudo. É fundamental. É fundamental. A liderança educacional, neste momento, eu sinto, eu aqui no Sporting, posso-vos dizer, nós não falhamos nesse aspecto. Nós pomos a educação à frente de tudo. E da educação vem o resto. E depois, se calhar, perguntam porque é que o Sporting forma tantos jogadores, ou tem tanto talento, onde é que está o segredo? O segredo está na forma como nós acreditamos nisso. Não há nada. Tu, neste momento, és um educador de líderes. Sou um educador de líderes. Que é uma coisa que devia ser feita também nas empresas. Reparemos, os líderes são educadores de jogadores, porque trabalham diretamente com os jogadores, são educadores de treinadores, portanto, e todos nós nos alinhamos por uma coisa que acreditamos aqui no Sporting, que tem um nome, que demos o nome e que inclusive já foi internacionalmente premiado, que é um modelo centrado no jogador, que não é mais que este alinhamento educacional, onde nós não prescindimos da carreira dual para os jogadores, onde os obrigamos a serem fortes fora do campo, a estudarem, temos nos jogadores da equipa A que entraram para a universidade, portanto, isso para nós é importante, essa liderança educacional é importante, e o que eu vejo hoje em dia, e depois os jovens vêm muito egocêntricos a pensar neles, não querem saber de propósitos, não querem saber de valores, nem conhecem. Muitos deles, se lhes perguntarmos qual é o valor da empresa, estão escritos à frente deles, eles não sabem, não conhecem, não os sentem, porque não são os deles. Exato. Eu acho que este alinhamento entre os nossos valores e os valores da empresa ou do sítio que nós estamos a representar vale tudo. E os líderes têm que os trabalhar. E os líderes têm que ser os treinadores da implementação desses valores. Não só com os stakeholders, mas acima de tudo dentro de casa, dentro do seu balneário. Porque sem balneário forte não há produto forte. Pois, e essa é que é a grande dicotomia, porque nas empresas não há balneário. Como é que se faz um balneário nas empresas? O balneário, nós quando dizemos o balneário não é o espaço físico. Mas também é porque é um espaço de intimidade na prática. Não é? Mas não é, por exemplo, nós Sporting somos um clube nacional, não somos o Sporting de Lisboa. E para mim é tão importante que os nossos treinadores que estão, por exemplo, no nosso polo de Aveiro, de Coimbra, ou do Norte, ou do Algarve, que trabalham os nossos miúdos na base, sintam
os valores do Sporting, sintam a identidade do Sporting, sintam a metodologia do Sporting, o processo, e que levem este projeto como se fosse deles. Portanto, eu, embora não esteja presencialmente com eles, não esteja a ver, eles estão dentro do meu balneário. Portanto, o balneário é tudo aquilo que é o Sporting, e não o espaço físico da equipa A, ou o espaço físico das equipas da formação, ou do handball, ou do voleibol, não. O Sporting é uma identidade só. Eu acho que isso... Mais uma vez, it's not about me, it's not about us, it's about everything. Exatamente. Portanto, é com esse pensamento, é com essa ideologia que eu acho que nós temos que transformar estas lideranças de hoje em dia mais jovens, que vêm mais viradas para as suas carreiras individuais. Porque nós hoje em dia vivemos muito de imagem. Toda a gente tem uma conta de imagem onde quer que seja. São raras as pessoas que não têm. Por exemplo, e nós temos que associar a imagem dessas pessoas com a imagem do Sporting. Até nisso temos que ter esse cuidado. As pessoas não podem ser livres de comunicarem o que lhes interessa dentro daquilo que é um grupo e uma organização com esta dimensão. Portanto, até com os jogadores, com as famílias dos jogadores. Há guidelines de comunicação. Claro, todo o detalhe tem que ser trabalhado. Portanto, senão não estamos a ajudar os jogadores. Eles vão acabar por cometer muitas vezes um erro ou fazer uma publicação ou qualquer coisa que vai se virar contra eles e contra a carreira deles e contra o clube. Portanto, isto foi um exemplo que eu dei. Portanto, há todo um alinhamento de muitas áreas para que isto funcione e para que isto tenha rendimento, que na minha perspectiva de liderança foi muito parecida com aquilo que foi feito com a seleção de rugby há alguns anos atrás, e que eu acredito que é assim que se deve liderar e que se deve estar, com várias adaptações, porque eu acho também que a liderança se adequa muito ao contexto. E tem muito a ver com o contexto onde estamos, com a indústria onde estamos e também com as necessidades dessa própria indústria e a vida dessa própria indústria. Agora, há características nossas enquanto líderes que não podem mudar, e um deles é a nossa consistência de liderança. Claro. É sermos consistentes enquanto líderes, aqui ou em qualquer lado. Não, a consistência é absolutamente fundamental para atrair aquilo que tu precisas de atrair. Agora, a minha questão é como é que se transporta esta cultura que tu tens aqui e que o Sporting tem e que se nota agora pelas 2 vitórias consecutivas do Campeonato Nacional de Futebol, mas também de outras modalidades. Como é que se transporta essa cultura para dentro das empresas? Porque as empresas, na realidade, não competem semanalmente umas com as outras, competem teoricamente, e portanto não há esta unidade de bora lá todos contra os outros, não é? Mesmo que seja saudável, isso não acontece. Agora, como é que eu consigo fazer gerar essa cultura de coletivo dentro das empresas, que é a coisa que hoje em dia mais faz falta às empresas, porque de facto há uma cultura muito mais do individual e das empresas a paparicarem o individual do que a fazerem ali uma cultura coletiva. Claro, eu muito sinceramente, Salvador, não posso dizer qual é a fórmula, porque eu também não a conheço. Mas instintivamente tu és um consultor também. Não é magia. Certo. Aquilo que eu aconselho muito as pessoas a fazerem nessa matéria é, primeiro, que eu acho que também às vezes falha, é as pessoas próprias não se conhecem enquanto líderes. Okay? Não conhecem a sua face. O próprio autoconhecimento do líder é muito importante. Eles não sabem, ou seja... Eles, como não sabem da matéria, não sabem ensinar a matéria. Não me levem a mal eu estar a dizer isto é com um sentido de construtivo. E eu acho que isto é importante, é uma verdade clara. Muitas vezes nós temos pessoas que são muito fortes e muito boas no seu trabalho específico, analítico, de conhecimento, que não têm características de liderança e a determinado momento vão para projetos de liderança. Logo têm enorme dificuldade em conseguir pôr a trabalhar em equipa, em conseguir pôr as pessoas alinhadas em equipa, a saber estar em equipa. O saber estar em equipa é das coisas mais difíceis que há. Nós achamos que é fácil, é um termo que nos entra todos os dias pelos ouvidos, toda a gente o comunica como se isto fosse uma coisa banal, e é das coisas mais difíceis que nem a ciência consegue explicar. Portanto, logo estamos a entrar numa coisa profunda. Mas é uma coisa que se nasce com ou que se não, adquire-se. Pode-se aprender, não é? Aprende-se. Por exemplo, vejamos, quem é que no desporto são os responsáveis por passar essa cultura de equipa, esses valores de equipa, e o gostarmos de estar numa equipa, e o gostarmos de servir uma equipa e servir os outros. São os treinadores. Os treinadores são líderes. Logo, se nós não tivermos bons treinadores capazes de fazer isso, os miúdos nunca vão aprender. Onde é que os miúdos aprendem isto na escola? Logo quando entram para a escola na primeira classe. Estou numa turma, vou ter uns trabalhos de grupo, vou ter umas tarefas de grupo, eu sou tão importante como os outros no meu grupo, e não distinguir. Eu, por exemplo, tive trabalhos de grupo que eu não percebia. Fazíamos todos o trabalho e aquele que não fazia tinha 18 e nós tínhamos 14. Certo. Porque ele depois, na verdade, passava um bocadinho melhor as palavras sobre qualquer coisa e a professora na apresentação, maravilhoso, dava-lhe, e nós, injusto.
logo não damos valor à equipa, nem damos valor a que é um trabalho de equipa, nem um trabalho de grupo. Portanto, eu acho que há muitos erros que se cometem na nossa construção de pessoas que não nos deixam sermos pessoas alinhadas como equipa, porque a própria sociedade individualiza. A própria sociedade hoje em dia, a forma como estamos... há este estigma do estrelato. E reparemos, aquela para mim devia ser a liderança mais coletiva, a liderança mais alinhada como equipa, e eu sei que vou chocar, é a liderança política. E a liderança política, a determinado momento, não sabem trabalhar uns com os outros. Não sabem dizer assim, pá, eu perdi, vou ter que trabalhar com os que ganharam, vamos nos unir e vamos construir uma coisa sólida em benefício dos outros, dos portugueses ou dos ingleses. Não é isso que estamos a ver no mundo atual. Não é isso que estamos a ver. Até porque a nossa liderança hoje em dia de resto, é uma liderança, contrário, nós vivemos num mundo de incerteza. Nós vivemos em empresas que a sua vida é de incerteza, os seus resultados são de incerteza. Nós não podemos dizer, mesmo com visões futuras, que isto vai acontecer assim, porque o mundo está incerto. Portanto, eu acho que hoje em dia o líder tem que ser alguém altamente adaptável. É talvez as características mais importantes para o líder de hoje em dia. Tem que se adaptar às suas pessoas, à sua forma de estar, ao contexto onde está, à incerteza do mundo exterior, mudanças sucessivas, àquilo que são os desafios que as outras empresas também lhe vão colocar, à competitividade interna que ela existe sempre ou externa. Portanto, toda esta tendência atual de liderança passa por líderes que sejam capazes de viver em meios de incerteza, em climas de incerteza, em conselhos de incerteza. Acho que isso para mim hoje em dia marca os grandes líderes atuais. Tenham eles a idade que tiverem. Portanto, a liderança também não tem idade. Mas em simultâneo o líder tem que ser o orientador, não é? Portanto, ele no fundo tem que navegar na incerteza, tem que dizer à equipa toda... E tem que criar estabilidade. Estamos no meio do nevoeiro, mas não se preocupem que nós sabemos para onde é que vamos. E é esses líderes que nós na verdade gostamos, são esses líderes que nos marcam para a vida. Quando nós dizemos assim, pá, que estive com alguém que apostou em mim, pá, gostou de mim, criou-me um plano de desenvolvimento individual, soube-me inserir numa equipa, soube perceber o que era o balneário da empresa, soube-me pôr a trabalhar, pá, em regimes de superação, estando em teletrabalho ou presencial, não interessa, eu trabalhava em superação permanente para a empresa. As pessoas estão reconhecidas, são pessoas que estão satisfeitas, estão determinadas a dar o seu melhor e a pôr tudo pelas suas empresas. E eu acho que os líderes atuais precisam de fazer isto, precisam de criar segurança às pessoas, porque as pessoas estão muito inseguras. Criar o porto seguro. A empresa tem que ser o porto seguro. O porto seguro, voltar a dar estabilidade dentro daquilo que é a incerteza e confiar. As pessoas estão muito desconfiadas. Logo, andando desconfiadas no dia-a-dia, estão muito desfocadas. Porque uma pessoa quando anda desconfiada não tem o foco no sítio certo. E também é uma coisa que a liderança e os líderes atuais hoje têm que se preocupar nas empresas, é o foco das pessoas. Muitas vezes temos demasiadas horas de trabalho, demasiado volume de trabalho e pouca intensidade. Porque a intensidade e o volume são antagónicos. Se eu der no treino muito volume, não posso dar intensidade. Eu tenho que saber o que é que precisa a determinado momento. Quais são os momentos de volume e quais são os momentos de intensidade. E quais são os momentos de recuperação, de descanso, de desconectar por completo com aquilo que eu faço. E esses momentos são importantes. Tu obrigas aqui a tua malta, quando vai para casa descansar, tem que descansar. Quando vai, os fins de semana se calhar são raros, mas quando vai em momentos de descanso, eles têm mesmo que desligar. Salvador, quem vem para esta vida do futebol e quem está nesta academia, nós atualmente temos 217 colaboradores, portanto cresceu muito nos últimos 7 anos. Nós quando entramos tínhamos 118, 124, andávamos por ali. Neste momento temos 217 pessoas ao dia de hoje, fixas, portanto pessoas que estão integralmente com o Sporting. Depois temos muitos em part-time e temos muitos que são treinadores, estão noutras zonas do país e estão também num regime de part-time. Essas pessoas sabem que quando vêm trabalhar para o futebol e vêm trabalhar para o desporto e para o Sporting, não pode haver horários, não pode haver fins de semana, embora isto esteja tudo regulado. Portanto, as pessoas sabem quais são os seus cumprimentos, que têm os seus períodos de descanso. Nós aqui não falhamos com nada, somos mesmo muito... Mas o desporto em si é uma indústria que eu não posso dizer que posso desligar o telefone, porque eu tenho que estar sempre pronto para responder à necessidade de um jogador, ou da família de um jogador. Isso é uma coisa que é a minha obrigação para com eles na função que eu ocupo. Eu tenho que estar pronto, não posso dizer não, agora não me apetece. Com certeza que tenho os meus períodos em que não consigo atender um telefone quando estou, por exemplo, a fazer o meu treino de natação. Isso é lógico, não é? Ainda, se calhar já há forma de o fazer, eu não sei. Ainda, pronto. Mas eu tenho também fazes isso a horas que provavelmente a coisa exatamente, não acontece tanto. E tenho também 3, 4 pessoas dentro da organização, nomeadamente a coordenadora da pedagogia, o coordenador da psicologia, o diretor técnico, o diretor de operações, o meu colega de direção, o Paulo Gomes, em que temos que estar mais prontos com o telefone. Os outros não, os outros eu gosto que eles tenham os seus períodos de recuperação, de descanso, tal como os jogadores têm, os treinadores têm, as pessoas precisam desse tempo. Agora, cá está,
o contexto situacional vai nos obrigar a sermos mais presentes ou menos presentes, ou termos mesmo este regime de entrega total, porque ao fim de semana vimos ver os jogos, é preciso ver outros jogos, depois chegam-nos uns vídeos que é preciso ver, é preciso dar a nossa decisão e opinião. Portanto, há toda uma abertura de trabalho muito grande, que é altamente envolvente, mas não tem dúvida que desgastante. E aí, nós passando agora um bocado para aquilo que é o país, para aquilo que são as empresas, tu escreveste no teu livro Compromisso de Nunca Desistir, referes que muitas vezes os portugueses são muito individualistas e valorizam muito o lado negativo. O que é que os gestores têm que fazer para deixar de ser assim? Porque é que nós somos assim? Porque nós lá fora somos bons, nós cá dentro é que estamos acomodados e gostamos de dizer mal. Claro. Enfim. Vamos lá ver uma coisa, o livro já teve a sua existência no tempo, mas é uma coisa que se mantém atual. Se calhar se eu escrevesse uma nova edição, outra coisa qualquer, ia referir a mesma coisa, porque eu acho que o nosso sistema educativo é um sistema, agora está melhor, na forma como, até é demasiado facilitador, posso dizer. Portanto, eu sinto hoje em dia e às vezes vejo alguns alunos nossos, jogadores, que têm um conjunto de médias e de notas que se calhar há uns anos atrás não tinham. Portanto, hoje há um maior positivismo na forma como se leva o jovem a encarar um exame, um teste, e não aquele rigor disciplinar que havia. O teste era quase como um momento para nós de tensão máxima, não podíamos respirar, quase nem podíamos pensar, tínhamos de escrever a matéria toda. Eu acho que isso tudo mudou. Portanto, e hoje em dia isso já não existe tanto. Portanto, nós trabalhávamos todos muito em função da disciplina, do rigor, e hoje em dia estamos a voltar atrás, estamos a voltar todos a preocupar-nos em qualquer empresa, em qualquer sítio, sentir disciplina, o rigor que as pessoas têm, a exigência que as pessoas metem nelas próprias ou não. E eu acho que isso vai mudar um bocadinho este sentido individual, porque o sentido individual, na minha opinião, veio porque eu tenho que entrar naquela empresa. Se eu não entrar ali, eu não vou conseguir ser um consultor de sucesso. Se eu não entrar naquele hospital, eu não vou conseguir ser um médico de sucesso. Portanto, há toda uma forma social de encarar o individualismo que promove o individualismo. E depois as pessoas entram nos sítios, e de repente só lhes pedem para trabalhar em equipa. Pois. E para conjugar objetivos, e conjugar resultados, e trabalhar para os resultados do colega. Mas mesmo do ponto de vista mediático, o individualismo cria uma pressão muito grande em cima dos jogadores, em cima das pessoas, em cima dos gestores, que os impede um pouco de jogar em equipa. Claro, não é? Portanto, porque vamos lá ver uma coisa, em qualquer jogo desportivo coletivo, nomeadamente alto rendimento, com exposição pública e gerador de massas financeiras, nós sabemos que há determinados protagonistas. Há um que vai marcar mais golos, há outro que vai defender mais, há outro que é um bom defesa, e nós precisamos de todos. sim. Para eu marcar golos precisamos de todos. Alguém distribua o jogo. E cada vez mais os treinadores são bons gestores de recursos humanos. Têm boas relações com os jogadores, tentam diferenciar a sua liderança. Mas também eles muitas vezes são stars, global stars, não é? Tem que ser porque eles comunicam permanentemente e a às sua vezes imagem os de global uma stars, equipa. o treinador com o global star jogador, não joga. Aquilo não, e eu não vou ser funciona, sincero, não é? aquilo que eu tenho visto e que eu gosto dessa simplicidade. Eu acho que os jogadores hoje em dia não gostam de ser treinados por treinadores que são top stars. Sim. E que gostam tanto da imagem deles. Então, A imagem de um Ruben Amorim. O Ruben foi um bom exemplo, o Rui Borges também. Sim, o Rui Borges agora sim. São misters que estão muito preocupados com os jogadores, em chegar aos jogadores, em perceber os jogadores, têm as suas ideologias, têm as suas convicções, são todas diferentes umas das outras, mas depois na forma da relação e de perceber a diferenciação para cada jogador, o que é que ele precisa em determinado tempo, sempre com uma coisa que é fundamental e que não pode falhar em qualquer liderança, que é a verticalidade, a frontalidade, a coerência com que nós encaramos as pessoas. Okay? O facto de sermos justos com essas pessoas é fundamental. É fundamental, porque isso vai gerar credibilidade à liderança. Certo. E os treinadores de sucesso hoje em dia são treinadores de equipa, que preocupados com a equipa, não estão preocupados só com a sua imagem, ou acima de tudo com a sua imagem, são o que eles são, têm a sua individualidade, mas a sua individualidade às tantas é disfarçável naquilo que é um mundo de exposição, que é um mundo, e isto é global, de que o treinador é a cara, o treinador isto é criticado permanentemente, é elogiado permanentemente, enfim, ele está a dormir e estão a falar dele, então, portanto, nós temos que perceber que esta simplicidade os jogadores gostam. Os jogadores, na minha opinião, eu quando era jogador não gostava que o meu treinador fosse uma figura, pronto, e eu acho que isso não é bom. Na verdade eles gostam de perceber que está toda a gente, toda a estrutura, e hoje em dia ninguém treina sozinho, as estruturas apoiam muito os treinadores
prestadores hoje em dia têm acesso, enfim, aos maiores especialistas e melhores especialistas para trabalhar com eles, trabalham muito em equipa, as equipas técnicas são muito alargadas, com muitos treinadores especialistas por cada área, por cada função, portanto eles acabam por ser líderes dos jogadores e líderes da sua própria estrutura que está à volta. E isto é muito importante hoje em dia, porque a liderança não é tão direcional, não é tão vertical no sentido de cima para baixo. Há sentido hierárquico, e o sentido hierárquico é fundamental, mas é importante perceber que cada um tem o seu espaço de liderança. É muito interessante ver que em alta competição, que de facto hoje em dia as equipas de topo do mundo inteiro, os treinadores têm a sua própria equipa a ajudar, até os jogadores têm as suas próprias equipas a ajudá-lo na parte da alimentação, na parte pessoal, na parte de treino, enfim, nos amenities, em tudo. Nas empresas isso ainda não acontece. Os CEOs têm que ser super-heróis que fazem tudo, mas não têm um massagista, não têm uma pessoa para cuidar da alimentação, não têm um personal trainer provavelmente ali permanentemente ao pé dele. E esta dicotomia é muito interessante, porque isso vai começar a acontecer. De resto, isso já acontece nos Estados Unidos com alguns CEOs que são, de facto, pessoas que trabalham muitíssimo e que precisam de ter ali equipas pessoais para ajudá-los com tudo. Achas que esta evolução vai acontecer ou não? Eu acho que devia acontecer. Eu estou a ouvir e estou maravilhado com isso, porque eu acho que, reparemos, acho que qualquer CEO com a responsabilidade decisiva que tem, portanto, e muitas vezes um CEO não é avaliado no seu trabalho pelo conjunto de horas que passa à volta de temas banais da empresa. É sobre decisões cirúrgicas que toma, em momentos certos, em momentos de investimento, em momentos que às vezes é preciso alguma acalmia na forma como consegue ir passando os valores que muito bem falavas, a estratégia da empresa, como é que nos vamos situar, os objetivos permanentemente, a avaliação das pessoas. Acho que um CEO cada vez mais é isso, é também um gestor de pessoas, acima de tudo um gestor de pessoas, mas que tem que ser cirúrgico na decisão. E eu acho que alguém para ser cirúrgico na decisão, e é muito assim que eu vejo, até a própria cirurgia em medicina, portanto, enquanto às vezes paciente, é alguém que vai ser altamente focado, concentrado, especialista e faz aquilo muito bem. Exato. Eu acho que um CEO tem que ser cada vez mais uma pessoa destas. E porquê? Porque tem que ser a pessoa mais confiável da empresa. Aos olhos dos outros, quando nós olhamos para o nosso CEO, temos que dizer, uau, okay? Pronto, eu por exemplo posso dizer, gosto muito da liderança atual do Sporting e é uma liderança que me vai ensinando permanentemente. E eu já tenho alguns anos disto. Sim, portanto, sim. Eu gosto de rever, gosto de rever. Eu acho que enquanto alguém que não é líder, vá lá, final do processo, não é líder máximo, gosto de me rever naquilo que a minha liderança máxima faz. Isso motiva-me. Isso leva-me a dar mais, a fazer mais e a criar ainda mais compromisso que aquilo que eu já tenho. Eu acho que um CEO tem que pensar assim, que é, se eu não tiver tempo para mim, se eu não tiver tempo para me continuar a formar, continuar a aprender, não tiver tempo para cuidar da minha saúde, até eu não vou, se calhar, tomar as melhores decisões. Okay? E vai haver momentos em que estava a tomar decisões más, porquê? Porque estava cansado, porque não tinha massagista, porque não tinha personal trainer, para qualquer coisa. Porque estou sozinho e tenho que tomar decisões e não tive confiança para tomar com ninguém, portanto quis tomá-la. E hoje em dia, mesmo a tomarmos decisões, nós sabemos que as melhores decisões muitas vezes são quando há mais que uma cabeça a pensar. Pronto, depois compete-nos alinhar tudo e dizer a parte final, mas quanto mais estivermos alinhados com as pessoas que estão connosco e que nos suportam, às vezes melhor é a decisão. Como se dizia há muitos anos, 10 cabeças pensam melhor que uma. Por isso é que há equipas e até na gestão há esta situação. Portanto, eu penso que esse, Salvador, tocaste num ponto fulcral daquilo que é a liderança futura, é uma liderança altamente treinável, em que nós temos que estar também a melhorar as nossas métricas constantemente. Isso que eu te perguntava, o que é que falta a Portugal para ter melhores líderes? Nós já temos muitos melhores líderes do que os que já tivemos, mas na realidade continuamos a perder competitividade em termos empresariais para o resto da Europa. Eu vou ser muito otimista nisso. O que é que nos falta? Eu acho que nós já demos passos fundamentais, alguns virados para o ensino, até se calhar com o ponto de vista até muito comercial, que é todos estes cursos que vão aparecer nas mais diversas universidades, virados para a liderança. Portanto, e para as bases da liderança. Os líderes têm que estar sempre a aprender. Os líderes têm que estar sempre a aprender, e nomeadamente o que é a liderança, as bases da liderança, os princípios da liderança, os estilos da liderança, o que nós quisermos. Relacionado com a liderança, começa a haver muitas empresas muito preocupadas também em formar as pessoas todas, não só os líderes, mas proporcionar a todas as pessoas estas matérias, mas eu acho que a liderança é treinável também quando nós vamos para o alto rendimento da liderança, que é termos a capacidade de estar com outros líderes, como nós temos aqui, Salvador. Na verdade temos os dois a partilhar visões que são diferentes de liderança em alguns aspectos e depois são comuns noutros,
que nos levam a pensar em qualquer coisa da nossa liderança, eu saio daquele momento e levo assim uma coisinha pequenina para pensar, é ótimo. Porque em qualquer treino de alto rendimento, se nós ganharmos 0,001, estamos a ganhar muito. É verdade, é verdade. Okay? E às vezes nestas coisas da liderança nós achamos que vamos estar com o guru da liderança e que vamos aprender tudo naquela hora, ou naquele dia, ou naquela semana, ou naquele estágio de liderança. Não é nada. Às vezes ele tocou ali numa coisa qualquer que eu até sei, eu até fazia, mas que agora não anda comigo, não a tenho treinado. Certo. E não está tão presente. Portanto, eu acho que a liderança é altamente treinável com os exemplos, com as discussões, com as partilhas, com o tocarmos no assunto, não termos medo de encarar a liderança como algo que nós temos todos muito a aprender todos os dias, porque a liderança é altamente mutável no seu dia-a-dia, muda sistematicamente em função de muitas coisas que acontecem e que nos acontecem a nós. O mundo muda. Exatamente, e quando nós somos líderes fechados, não temos uma mentalidade aberta e não estamos a tentar todos os dias adquirir skills de liderança, eu acho que estamos a fechar a nossa própria liderança e se calhar estamos a afastar das nossas equipas. Ok. Mas foi um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Salvador. O tempo passa muito rápido. Obrigado. E olha, felicidades aqui para a tua academia. Obrigado. E felicidades aqui para a forma como tu geres os novos líderes do Sporting. Não é? Muito obrigado, Salvador. Obrigado.